Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia. Hoje eu tô gravando na correria, gente, porque na semana passada... Contextualizando, né, pra vocês entenderem por que eu tô falando tudo isso. Eu sempre gravo, geralmente, né, na sexta-feira. Eu tiro esse dia da semana pra poder gravar, editar o vídeo e já deixar pronto pra postar na segunda-feira. Pra eu conseguir descansar também no final de semana, porque é muito necessário. E aí, esse final de semana, eu descobri que meu banheiro estava com infiltração e que eu precisava trocar todo o rejunte do meu box. E como eu sou completamente maluca, eu resolvi fazer isso sozinha. E então eu passei o final de semana inteiro fazendo isso e não consegui gravar o episódio. Então, vim correndo aqui, hoje é segunda-feira, de tarde, eu tô aqui correndo pra gravar, consegui editar e postar no tempo certo pra vocês. Então, valorizem essa criadora de conteúdo, porque além de maluca, ela ainda se sobrecarrega. Mas enfim, vamos ao episódio de hoje. Eu selecionei histórias muito legais pra vocês. Tem histórias bem diferentes do que eu já contei aqui e assustadoras da mesma maneira, mas de outras maneiras, de outros tipos de fantasma e de acontecimentos bizarros. E eu acho que vocês vão gostar bastante. E é isso, gente. Não vou ficar enrolando muito, não. Vambora, vamos partir pro episódio. Essa história que eu vou contar agora é do meu seguidor Júnior. E o Júnior falou que isso aconteceu em 1996. Na época ele estava na faculdade, fazendo publicidade e propaganda. E a faculdade que ele estudava era uma faculdade católica, que o prédio em si era muito antigo. Era um prédio muito grande, que era meio que dividido em blocos. E no meio desses blocos tinha um pátio. E no meio desse pátio tinha um poço, onde há muitos anos atrás era usado para retirar água, mas na época que ele estava estudando ali na faculdade, esse poço estava selado e ficavam umas plantas em cima dele. Há muitos anos atrás também, esse prédio tinha sido um seminário de padre, né? Então, o Júnior falou que tinha uma atmosfera bem densa nesse lugar, sabe? Ele falou que parecia, assim, catacumba, porque era tudo de pedra, tudo muito antigo, aquele ambiente úmido, com uma energia muito densa. Então, tinha essa vibe. Mas ele falou que a galera adorava, sabe? Ficava todo mundo brincando com essa situação, tipo assim, de ser assustador, mas todo mundo gostava. E aí, no dia que isso aconteceu, foi uma situação muito esquisita. O Júnior falou que ele estava tendo aula de fotografia, e aí estava a turma toda nesse pátio para usar vários tipos de câmera e aprender sobre esses tipos de câmeras. E aí, nesse dia, nesse momento em específico, eles estavam usando uma câmera Polaroid muito antiga. E ele falou que era uma câmera que era difícil de montar por ser muito antiga, sabe? Então, toda vez que tinha que usar essa câmera em aula, ficava um monitor, que esse monitor era o responsável pela câmera e era só ele que montava e desmontava a câmera. E aí, enfim, eles estavam tirando as fotos e chegou a hora de usar essa câmera, porque a câmera já estava montada, e aí, vamos tirar foto do quê para ver como é que é? Aí resolveram tirar uma foto do poço. E não tinha ninguém na foto, era só o poço, sabe? E aí eles apontaram a câmera pro poço, tiraram a foto, saiu a foto, né? Porque ela era Polaroid. E aí o professor ficou com a foto na mão esperando aparecer a imagem, porque as fotos Polaroid demoram, né, gente? Ela revela na hora, mas demora um pouquinho para aparecer a imagem. E aí eles estavam lá esperando e conversando e tal. E aí, quando a foto ficou pronta e o professor olhou, o professor, tipo, ficou em choque, sabe? Aí eles começaram a chegar perto do professor para ver a foto. E na foto não tinha o poço, tinha uma mulher parada. Ele falou que era uma mulher com vestido antigo e ela estava com um lenço na cabeça, um véu, sabe? E ele falou que parecia que emanava uma luz dessa mulher, porque ela era meio que iluminada mesmo, sabe? A luz que vinha dela era diferente do resto do ambiente da foto. E ele falou que ele ficou chocado de ver aquela imagem, porque era uma câmera Polaroid, não tinha como ser, sabe, de outro lugar, ou enfim. E aí eles ficaram sem entender nada. O rapaz que montou a câmera falou que não tinha sido usada, que não tinha como aquela foto ser de outra fotografia, sabe? Tipo assim, que tinham batido e não tinham tirado ela da câmera. Ele falou que não tinha como, porque ele tinha colocado o filme novo. E ninguém conseguia entender por que aquela mulher apareceu na foto.
O Júnior falou que ficou todo mundo dos alunos em choque e o professor estava completamente apavorado. Ele falou que todo mundo viu a foto, mas logo o professor pegou essa foto e falou: vamos guardar isso, ninguém mais fala nesse assunto, e encerrou o assunto para continuar com a aula também, mas que dava para ver que ele ficou muito abalado. Até hoje o Júnior não sabe quem era essa mulher, ninguém sabe. Ele falou que durante muito tempo na faculdade falavam desse acontecimento e aí começou a surgir um monte de fofoca, de lenda urbana. Falaram até que a foto tinha sido mandada para o Vaticano, mas enfim, ele não sabe se isso é verdade. Mas esse acontecimento ficou sempre na cabeça dele porque foi muito bizarro. Bom, passou um tempo, a namorada do Júnior passou para a mesma faculdade e começou a fazer o curso lá também. E ele falou que na época que ela estava fazendo, às vezes acontecia dela ficar lá na faculdade até mais tarde para usar o laboratório, tanto de revelação de foto, de edição de vídeo e coisas assim. Então, quando ela ficava até mais tarde na faculdade, ele sempre ia lá buscar ela. E nesse dia ele estava indo buscar ela, ele acabou não presenciando nada do que aconteceu com a namorada dele, mas, enfim, ele estava indo buscar ela. E aí, a namorada dele contou para ele que ela estava lá no laboratório com os amigos dela fazendo o trabalho de faculdade e chegou o segurança e falou que estava muito tarde, que ele tinha que fechar, que eles tinham que ir embora. Então, eles começaram a juntar as coisas deles para poder sair, e aí eles saíram da sala do laboratório e foram para a escada, era a escada que dava justamente para esse pátio e para esse poço. Pararam nessa escada e ficaram esperando o segurança para sair junto com ele, para ele fechar tudo. E aí eles estavam lá parados na escada, olhando para o corredor que dava para a sala, para o laboratório, quando eles viram o segurança saindo, trancando a sala e vindo andando no corredor. De repente, dessa sala trancada, saiu um homem andando e cruzou assim o corredor e foi para outra sala. Era um padre e estava com uma batina roxa que até arrastava no chão, sabe? Ficou todo mundo em choque olhando, o segurança viu que estava todo mundo apavorado, e aí ele olhou para trás e conseguiu ver, tipo, a ponta da batina entrando na sala. E aí todo mundo contou para ele, falou: nossa, passou um padre saiu da sala e foi para outra sala, não sei o quê. E aí ele foi lá olhar e as duas portas estavam trancadas, não tinha como ninguém ter saído de uma sala e ido para outra. Mas todo mundo viu isso acontecer nitidamente, sabe? O cara saiu de uma sala, cruzou o corredor e foi para outra. E ninguém sabe explicar o que foi isso. E, assim, até hoje, né? Nem o Júnior, nem a namorada dele sabem explicar isso. Eles viram uma coisa nítida, uma coisa bizarra e no mesmo lugar da faculdade, né? Porque é no mesmo pátio isso. Então, eles não conseguem explicar, eles só sabem que viveram uma coisa muito esquisita no mesmo lugar. A próxima história é da minha seguidora Sharon. E a Sharon falou que ela é tatuadora, artista plástica e radiestesista. Em 2013, a Sharon estava grávida do primeiro e único filho dela. E ela falou que durante a gravidez ela teve muitas experiências estranhas. Experiências que ela não tem explicação. Enfim, tem várias, ela contou várias. Hoje eu vou contar uma delas, porque senão o episódio inteiro vai ser da Sharon. Mas, Sharon, amei suas histórias, tá? Vou contando devagarinho uma por uma. Eu vou começar hoje com essa. Bom, e aí, em 2013, ela estava grávida, ela estava tendo essas experiências. E aí, um dia, ela acordou e foi pro estúdio de tatuagem dela. Ela falou que o estúdio dela ficava em frente a uma praça e era um prédio comercial. E o estúdio dela ficava no primeiro andar. E era a única loja que tinha uma varanda na frente. Ela falou que ela chegou lá, foi ligando as coisas, foi organizando as coisas para atender uma cliente, e aí ela foi tentar ligar o computador dela e o computador estava com defeito, então ele ficava ligando e desligando. Era um saco até conseguir fazer ele funcionar. Então ela estava nesse processo de tentar ligar o computador, e aí enquanto ela estava esperando ver se ele ia ligar ou não, ela resolveu ir abrir a porta que dava para essa varanda para entrar uma luz no estúdio. E aí ela chegou lá nessa varanda, abriu a porta francesa que dava para a varanda e
ficou lá na varanda olhando, deu uma olhada na praça e quando ela olhou para a praça, ela viu que tinha um cara parado em frente ao estúdio olhando diretamente para ela. Era um rapaz jovem, ela falou que estava de calça preta, moletom cinza, estava com capuz ainda na cabeça e estava com a mão no bolso do moletom. E estava só parado ali olhando para ela. E era um cara completamente normal. A única coisa estranha é que ele estava olhando fixamente para ela. De repente, esse cara tirou o capuz do moletom, a cabeça dele girou 180 e foi como se ele tivesse um rosto na frente e um rosto atrás da cabeça, porque a cabeça virou e tinha um outro rosto. E esse outro rosto era completamente vermelho, sabe? Tipo, barba, olho, tudo vermelho. A Sharon tomou um susto tão grande que ela deu um grito e saiu andando para trás, acabou se desequilibrando e caindo. Quando ela levou esse tombo, ao mesmo tempo ela escutou uma explosão muito alta vindo do prédio dela. E esse cara, com essa confusão toda barulhada, ele saiu correndo da praça. E ela não conseguiu nem ver para que lado que ele foi, para onde ele foi. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, gente. Mas, tipo, na hora que ela gritou, que ela tomou o tombo, estourou a caixa de luz do prédio dela e acabou a luz. A Sharon falou que essa caixa de luz começou a pegar fogo, chamaram os bombeiros tiveram que ir para lá para apagar o fogo. Foi uma correria danada, porque tinha um monte de loja nesse prédio, saiu todo mundo correndo pro lado de fora, inclusive ela. E ela ali completamente em choque, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo e ela não sabe explicar o que ela viu, sabe? Ela falou que enquanto estava a confusão dos bombeiros, chegaram os outros tatuadores que trabalhavam com ela nesse estúdio, ela contou tudo o que aconteceu para eles e, tipo, ninguém consegue entender o que foi isso. Nem ela, nem ninguém, sabe? Ficou todo mundo em choque de ter acontecido tudo ao mesmo tempo, sabe? A Sharon falou que naquele dia eles tiveram que desmarcar todos os compromissos porque o prédio ficou realmente sem luz, não teve como. E que ela ficou com muito medo pelo filho dela, porque ela teve uma sensação ruim, sabe? De que, seja lá o que fosse aquilo ali, estava querendo fazer mal para ela e para o filho dela. Então, ela não sabe muito explicar, não, mas ela tem uma intuição de que aquela coisa estava ali e ela reuniu tanta energia, tanta, sabe, que acabou explodindo a caixa de luz do prédio. E ela não sabe explicar exatamente como que isso aconteceria, mas ela tem essa intuição de que foi isso que aconteceu, sabe? Que quando essa coisa se mostrou ali para ela, foi uma manipulação de energia tão grande que acabou acontecendo isso. Ela falou que nunca mais ela viu essa coisa, mas que foi apavorante e que ela espera nunca mais ver também, né? Eu também espero, porque, credo. A próxima história é do meu seguidor Chris, e o Chris falou que em 2018 ele e a família dele tinham se mudado para uma casa nova e essa casa ficava em frente a um cemitério. Do lado da casa tinha um estabelecimento comercial que fazia lápides, em frente era o cemitério e a casa dele ficava ali, nesse lugar super tranquilo, né? Só que não. Bom, e aí o Chris falou que começou a acontecer umas coisas esquisitas nessa casa e que até hoje isso assombra ele e ele não consegue explicar, sabe? Ele falou que ele nem conta muito essa história para os outros, porque as pessoas duvidam dele, ficam debochando, ficam achando que ele está inventando, mas que é uma coisa que é muito real e que ele tem, tipo assim, testemunhas. Ele tem amigos que viveram a mesma coisa com ele, que viram as mesmas coisas, familiares, claro, porque todo mundo da família dele passou pelas coisas, e que foi muito assustador. Ele falou que essa casa era muito grande, tinha, assim, quartos enormes, cômodos enormes, tinha um pátio que ficava do lado de fora da casa, que era muito grande também. Era uma casa muito boa, muito antiga, mas muito boa. Mas que tinha uma energia muito pesada, sabe? E lentamente começaram a acontecer coisas estranhas. O Chris contou que uma vez a mãe dele deixou umas panelas em cima do fogão, e aí eles estavam lá na casa, de repente eles começam a sentir cheiro de queimado, e quando eles chegaram na cozinha, uma das panelas estava pegando fogo. E foi aquele corre-corre, nada conseguia apagar esse fogo dessa panela, foi uma correria, até que o avô dele conseguiu jogar água e conseguiu apagar. Mas assim, eles já tinham tentado jogar água várias vezes e o negócio não apagava de jeito nenhum. E aí, quando eles foram ver, o gás não estava conectado no fogão. Então, assim, como que pegou fogo naquela panela sem o gás estar conectado no fogão? Eles não sabem explicar, sabe? Uma vez também o Chris estava com um amigo em casa e aí, de repente, esse amigo sentiu uma coisa no pescoço que foi como se fosse um tapa.
E aí, quando o Chris foi olhar na parte de trás do pescoço desse amigo, tava a marca dos dedos lá certinho. E, tipo, ele também não sabe explicar, sabe? Aconteciam coisas muito esquisitas nessa casa. E foi piorando. Chegou um ponto que o Chris via uma coisa, um ser nessa casa. E ele não sabe explicar muito bem o que era isso, mas parecia uma coisa humanoide misturada com coelho. E ele via essa coisa sempre de madrugada na escada que dava para o quarto dele. Essa coisa ficava parada no meio da escada e ficava fazendo assim para ele. Só que, claro que ele nunca foi atrás. Ele sempre fechava a porta do quarto dele e ia dormir. Até que um dia ele viu essa coisa na escada, fechou a porta, fingiu que não tinha visto, deitou e foi tentar dormir. Ele conseguiu dormir eventualmente, só que aí no meio da madrugada ele acordou com um barulho muito alto no quarto dele, como se tivesse caído alguma coisa, sei lá, um móvel tivesse desmontado e caído. E quando ele acordou e olhou em volta do quarto dele, estava tudo revirado, como se tivesse passado um furacão pelo quarto. Sabe, estava tudo fora do lugar e jogado no chão e quebrado, e ele ficou ali completamente em choque. A primeira reação dele foi levantar e sair correndo dali. Ele foi direto pro quarto da mãe dele e falou que tinha alguma coisa na casa, que tinha alguma coisa ruim que estava atrás dele. E ele estava tão apavorado que a mãe dele imediatamente acreditou nele e foi acordar o avô para os dois fazerem alguma coisa e verem o que estava acontecendo. Assim que o avô dele levantou, acordou, né? Levantou e foi lá para ver o que estava acontecendo, o que ele podia fazer, o Chris falou que as portas e janelas da casa começaram a bater, como se alguém estivesse realmente abrindo e fechando, sabe? E todas ao mesmo tempo. Enquanto isso estava acontecendo, eles estavam tão completamente apavorados que o Chris e a irmã dele conseguiram chegar do lado de fora da casa, abrir uma janela e gritar para a vizinha do lado para ver se ela ajudava. Enquanto eles estavam gritando, eles viram essa vizinha saindo de casa de madrugada, entrando num táxi com os filhos dela e rapando fora. Então, assim, a mulher também estava apavorada e saiu correndo de lá. Depois o vô dele começou a fazer umas rezas, ele começou a cantar umas giras, o avô dele da Umbanda começou a cantar música de gira, começou a fazer umas rezas. E primeiro as coisas pioraram muito, ficaram tipo piores, as portas batendo pra caramba, muito barulho. Ele falou que tinha barulho de gritaria, como se tivesse um monte de gente dentro da casa gritando. Só que, claro, não tinha ninguém, só tinha as pessoas da família dele. E conforme o avô dele foi fazendo essa reza, as coisas foram lentamente acalmando, sabe? Pioraram primeiro, mas depois foram acalmando. Ele falou que foi tanta coisa, tanto barulho, que acharam que era briga e chamaram a polícia. A polícia acabou indo na casa dele. E aí eles tiveram que explicar que não era nada disso e que eles não sabiam também explicar, porque era alguma coisa sobrenatural. Aí depois dessa experiência que foi tão assustadora, o avô e a mãe do Chris começaram a tentar descobrir um pouco mais sobre essa casa para entender o que estava acontecendo. E aí eles acabaram descobrindo que antes deles morarem lá, essa casa era usada como uma espécie de funerária. Era um lugar que as pessoas usavam para fazer os velórios antes de enterrar os corpos no cemitério que ficava do outro lado da rua, entendeu? Então a casa tem uma história meio densa mesmo, né? Meio pesada, com muita tristeza, muita morte. Então, assim, não era uma coisa muito boa, não. Depois que eles descobriram isso, eles desistiram de ficar nessa casa. Eles decidiram juntar as coisas deles e rapar fora, que foi a melhor coisa que eles fizeram. Porque, né? Se todo filme de terror as pessoas fizessem isso, não teria filme de terror. Então, ainda bem que não fazem, porque a gente gosta de filme de terror. Mas, enfim, era isso que as pessoas deveriam fazer no filme de terror. E aí, enfim, eles se mudaram, voltaram para o bairro de antes, onde eles moravam, antes de irem para essa casa, e depois disso eles não tiveram mais nenhuma experiência com essas coisas que eles passavam na casa, mas que até hoje é um negócio muito assustador e que assombra o Chris, e que ele falou que quase ninguém acredita nele, mas que, enfim, né, gente? Só quem já viveu uma coisa bizarra sabe como é que é. A próxima história é da minha seguidora Maria Isabel. E a Maria Isabel falou que na época que estava acontecendo aquele caso do Lázaro, ela ficou meio obcecadinha. Acho que todos nós ficamos, né? Todo mundo acompanhou aquele caso de perto. E ela estava assim, ela estava acompanhando todas as notícias, ela estava vendo o que estava acontecendo, como que aquela história ia desenrolar. E aí, no dia que o Lázaro ia ser preso, né? Que na verdade ele foi desvivido, no dia que isso aconteceu cedo, né, no dia, e aí depois disso, à tarde e à noite,
a Maria Isabel estava em casa e ela estava vendo mais notícias, estava acompanhando todo o desenrolar da história e tal. E aí ela viu uma página fazendo uma piada com o assunto. Essa página tinha postado um meme que falava basicamente que o Lázaro estava lascado agora porque nem no inferno o capeta queria ele. Uma coisa assim. E a Maria Isabel falou que ela não é de zombar dessas coisas, não é de rir, de espalhar esse tipo de meme, mas que nesse dia em especial ela deu uma risada da situação, do meme, enfim. Ela riu daquilo ali. Passou algumas horas, ela foi deitar para dormir. No meio da madrugada, ela acordou com vontade de ir no banheiro, levantou, foi no banheiro, fez o que tinha que fazer. E quando ela estava voltando para o quarto dela, ela já sentiu uma coisa esquisita. Mas ela não deu muita atenção para aquilo. Ela entrou no quarto dela, deitou na cama e virou para a parede. Ela ficou com as costas viradas para o quarto. E enquanto ela estava ali deitada, ela falou que ela ainda não tinha nem conseguido pegar no sono, porque foi muito rápido. Ela tinha acabado de deitar na cama. Ela sentiu o colchão afundando com o peso de alguém deitando do lado dela. E ela falou que foi muito nítido, que foi muito assustador. Ela sentiu um medo, um pânico, que foi tipo uma coisa horrorosa que ela nunca tinha sentido na vida. E que na hora veio na cabeça dela o momento que ela riu daquele meme e daquela situação. E, cara, ela tem certeza que uma coisa tá ligada à outra, sabe? Porque foi a primeira coisa que veio na cabeça dela e ela nem tava pensando nisso. Então ela falou que ela começou a rezar muito, começou a pedir perdão por ter rido, por ter debochado da situação, começou a orar para, enfim, para qualquer espírito que tenha se sentido insultado com a situação toda, que ela pedia perdão, e ficou ali rezando. Ela falou que rezou por horas até que finalmente aquele peso sumiu, o colchão voltou ao normal, ela parou de sentir que tinha alguém deitado ali do lado dela, e aí ela conseguiu se acalmar e acabou pegando no sono, mas isso já estava de manhã. Ela falou que essa situação foi tão assustadora, foi tão bizarra, que hoje em dia ela evita qualquer coisa que fale desse caso, ela não quer saber, ela não gosta nem de ver foto, nem nada, sabe? Tipo, quando ela vê que é alguma coisa falando desse caso, ela pula na hora, porque ela não tem explicação para isso, mas foi um negócio que assustou ela, assim, demais, e que ela nunca mais vai debochar de uma situação dessas, porque ela acredita que vieram cobrar essa risada que ela deu, então é melhor evitar. E para finalizar, a história da minha seguidora Vitória. A Vitória contou que isso aconteceu com ela quando ela tinha uns 8 anos de idade. Nessa época ela tinha ido para Bahia para visitar a madrinha dela, e ela estava na casa dessa madrinha. E aí, no dia que isso aconteceu, ela estava assistindo uns vídeos de terror, porque a Vitória sempre gostou de assistir vídeos desse tema. Não vamos julgar, porque nós também gostamos, estamos aqui fazendo o quê? Assistindo vídeo de terror. Então, zero julgamento para Vitória. E nesse dia ela estava assistindo um vídeo falando de lendas urbanas brasileiras, sabe? Tava falando daquela lenda da Xuxa, do disco da Xuxa, da boneca da Xuxa, aquelas coisas. E ela estava assistindo esse vídeo e ela falou que ela nem estava com medo, não. Ela estava de boa assistindo o vídeo. Só que, de repente, ela começou a sentir uma sensação muito estranha de que tinha alguma coisa muito ruim atrás dela. E ela falou que ela sentiu nitidamente como se essa coisa tivesse colocado a mão nos ombros dela e estivesse pesando, sabe? Ela ficou tão apavorada que na hora ela mudou completamente a postura dela, começou a olhar em volta tentando ver alguma coisa, mas ela não estava vendo nada, ela só estava sentindo. E a mudança na postura dela foi tão assustadora, assim, foi tão nítida, que a madrinha dela na hora viu e perguntou: tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? O que foi? E aí ela desconversou, sabe? Ela falou: não, eu tava vendo um vídeo de terror, acho que eu fiquei com medo, é só isso, tá tudo bem. Então, assim, a madrinha dela não ligou, achou que era coisa da cabeça dela, coisa de criança vendo coisa de terror, e ela também se convenceu disso, de que era só o vídeo que estava deixando ela com medo. Nesse momento, a madrinha dela virou e falou assim: eu vou lá na sala de costura fazer umas costuras. E foi para essa sala. Então, a Vitória levantou e foi junto com ela, porque ela não queria ficar sozinha onde ela estava. E aí, ela falou que a madrinha dela estava lá, sentada na costura, na máquina de costura, e, tipo assim, ela estava virada de costas para a Vitória, porque ela estava lá, costurando, óbvio, e a Vitória estava sentada atrás dela, e as duas estavam conversando enquanto a madrinha dela costurava.
Em certo momento, o assunto acabou, a Vitória falou que estava lá sentada e ela ficou, tipo, olhando para um ponto fixo do corredor da casa da madrinha dela. Sabe quando você fica olhando para um ponto fixo e você meio que deixa sua visão relaxar e as coisas vão ficando embaçadas? Ela falou que fez isso, sabe? Ela deixou a visão dela ficar relaxada e ficou olhando para um ponto fixo ali, estava tudo embaçado. Quando, de repente, ela viu uma sombra preta saindo de um dos cômodos e vindo andando nesse corredor. Parou em frente ao quarto do avô dela, quer dizer, o antigo quarto do avô dela, porque o avô dela já tinha falecido. Mas essa sombra preta veio e parou em frente à porta e ficou também de frente para a porta desse quarto de costura. E bem em frente à porta do avô dela e ficou ali parada. E ficou meio que andando parada, como se ela estivesse numa esteira. Era meio isso. A Vitória falou que foi coisa de segundos isso, mas, tipo assim, ela na hora desfez essa coisa da visão, olhou fixamente e aí sumiu. Essa coisa preta sumiu. E aí ela, na hora, pensou, ai, nossa, tô realmente com caraminhola na cabeça por causa de um vídeo bobo, porque não é possível, né, que eu tô vendo coisa onde não tem. Só que aí ela decidiu fazer a mesma coisa de novo para ver se ela ia ver essa sombra. Então ela deixou a visão dela relaxar, ficou olhando para um ponto fixo e novamente ela viu essa coisa vindo andando e parando em frente à porta e ficando ali. Ver isso pela segunda vez deixou a Vitória muito assustada. E aí ela virou para falar com a madrinha dela, tipo assim, que ela estava vendo alguma coisa esquisita, contar para a madrinha dela o que estava acontecendo. Só que quando ela virou e olhou para a madrinha dela estava lá sentada na máquina de costura, de costas para ela, e essa coisa preta estava do lado da madrinha dela, com a cabeça deitada no ombro da madrinha dela, aqui assim. A Vitória falou que deu um berro, a madrinha dela tomou um susto enorme, e virou para ela, o que foi? E aí ela não conseguia explicar porque ela ficou nervosa, ela começou a tremer, começou a não conseguir nem falar direito. E eventualmente ela conseguiu se acalmar e contar o que ela tinha visto, mas tipo assim, nesse ponto a madrinha dela já estava tão brava com ela que ela acabou foi só tomando um esporro e nem acreditaram muito nela, mas até hoje ela pensa nisso porque foi muito assustador para ela essa experiência toda e ela não faz ideia do que ela viu. Então, bizarro, né, gente? Chegamos ao final de mais um Medo em Companhia. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora, gente. Muito obrigada mesmo. Sou muito grata a vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Também, lembrando, por favor, me sigam nas minhas outras redes. Eu conto histórias diferentes das que eu conto aqui e tem vídeo diariamente lá, mais de um vídeo por dia. Então, acho que vocês vão gostar também, então me segue lá. E se você tem alguma história bizarra e quer ver ela contada aqui por mim, me manda sua história em escrito, né, bonitinha, tudo certinho, pro e-mail medoencia@gmail.com. Eu vou amar ler a sua história e ela pode ser selecionada e ser contada aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem e beijos.